Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nesta aula nós vamos falar sobre congruência de triângulos, ok? Vem aqui comigo. Bom, então falar sobre congruência, na geometria nós falamos aqui dois triângulos, eles serão congruentes se nós tivermos os lados e os ângulos, tá? Do primeiro triângulo em correspondência do segundo triângulo, esses lados possuem a mesma medida, bem como os seus ângulos, ok? Então nós temos aqui ó, o triângulo 1, triângulo 2 como exemplo. Então nós temos o ângulo alfa, ele tem a mesma medida desse ângulo alfa'. O beta, ele tem a mesma medida desse ângulo beta. A medida do lado B, a mesma medida do lado B, e assim por diante. Quando nós tivermos os lados homólogos, lados correspondentes, tá? Que são a mesma coisa, eles devem ter a mesma medida, ok? Devem ser congruentes. E os ângulos correspondentes também devem ser congruentes, tá? Tendo essa noção de congruência, então nós vamos estudar alguns casos que são suficientes para nós determinarmos se dois triângulos são congruentes ou não, tá? Então são esses os casos que nós vamos estudar: lado, ângulo, lado, o ângulo, lado, ângulo, lado, lado, lado e o lado, ângulo, ângulo oposto, ok? Vamos ver cada um desses casos e verificar aí a congruência desses triângulos, tá? Então, o primeiro caso que nós vamos estudar aqui é o lado, ângulo, lado, ok? Então, perceba lado, ângulo, lado. Então, essas condições, se tiverem a mesma medida, nós podemos definir que esses dois triângulos aí serão congruentes, ok? Então, lado, ângulo, lado. Este é o primeiro caso a verificar se dois triângulos aí são congruentes ou não, beleza? Agora, o segundo caso é lado, 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 ou seja, os três lados homólogos devem ser aí congruentes, ok? Devem ter a mesma medida. É o caso lado, lado, lado. O terceiro caso, nós temos aí o ângulo, lado, ângulo, ok? De novo, ângulo, lado, ângulo. Então sempre tem que ser os correspondentes, tá, pessoal? Conforme o desenho está sendo mostrado para nós aqui, o ângulo A ele é congruente ao ângulo D, o ângulo C congruente ao ângulo F, e esse lado, né, o lado AC, é congruente ao lado DF. Então, se isso acontecer, nós temos um caso ângulo, lado, ângulo. E assim podemos dizer que esses dois triângulos são congruentes, ok? Então, ângulo, lado, ângulo, então nós temos que perceber isso aí, ó, que está acontecendo, tá? Ângulo, lado, ângulo. O quarto caso, um lado congruente, um ângulo adjacente e o ângulo oposto a esse lado congruente, então é o caso lado, ângulo, ângulo. Então olha lá o que está acontecendo, ó. É lado, ângulo, ângulo oposto ao lado, tá? Quando ele fala que ângulo adjacente ao lado, é porque ele está aqui, ó. É o lado que está formando o ângulo que você tem aqui congruente, tá bom? Então, por isso, lado, ângulo e o ângulo oposto ao lado, a esse lado que é adjacente ao ângulo que você tem aqui congruência, tá? Então, nós vamos ver aí novamente lado, ângulo, ângulo oposto, beleza? Então, de novo, lado, ângulo, ângulo oposto, ok? Então vamos fazer alguns exercícios aqui, pessoal. Olha lá, o primeiro exercício é, em cada grupo de triângulos, verificar os congruentes e indicar o caso de congruência. Então vamos lá. Na letra A, vamos verificar qual desses triângulos aqui são congruentes, se é 1, 2 ou o 3. Tá? Então vamos lá. Todos os três triângulos têm o ângulo alfa e beta. Tá? Então o que vai determinar aqui para a gente uma congruência vai ser em relação ao lado. Perceba que esse lado A ele está oposto
ao ângulo alfa. E aqui também, ó, este lado A, ele está oposto ao ângulo alfa. Tudo bem? Então, nós temos que esses dois triângulos aqui, eles serão congruentes. O terceiro triângulo eu vou descartar, porque perceba que a medida A está entre o beta e o alfa. Tá? Então, esse aqui eu vou descartar. Então, vamos levar em consideração a congruência do lado A em relação à figura 1 e à figura 2, que são os dois triângulos que nós temos. Qual é agora o caso que nós estamos utilizando aqui, ó? É exatamente este último que nós vimos, né, ó? É lado, ângulo, ângulo oposto, tá? Então é de novo, ó lá, lado, ângulo, ângulo oposto. Então esse é o caso de congruência que nós temos aqui, tá? Então na letra A é o triângulo 1 congruente ao triângulo 2 pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto. Beleza? A letra B, nós temos também 3 triângulos e vamos verificar aí qual deles são congruentes. Então vamos lá. Bom, os 3 triângulos têm um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, tá? Agora vamos pensar acerca dos lados. Então, nós temos aqui, ó, o triângulo 1, ele tem aqui o B e o A, são as semi-retas aqui, ó, que formam um ângulo de 90 graus, que são os lados desse triângulo, ok? Então, se nós olharmos agora aqui, ó, para o triângulo 3, você percebe que isso está acontecendo aqui também, ó. O lado A e o lado B estão formando o ângulo de 90 graus. Como a gente está percebendo aqui que são triângulos retângulos, eu posso dizer que o A e B são os catetos, ok? O que não acontece no triângulo 2. Você vai observar, ó, que o lado A é a hipotenusa deste triângulo. Então aqui, ó, a gente já vai descartar a congruência. Então os dois triângulos aqui que são congruentes vão ser o triângulo 1 congruente ao triângulo 3. Agora a gente tem que analisar em qual caso esses dois triângulos são semelhantes. É o caso lado, ângulo, lado. Olha lá. Lado, ângulo, lado. Pessoal, essa propriedade, esse critério, sempre quando você utilizar lado, ângulo, lado, o ângulo tem que ser o ângulo que está sendo formado por esses dois lados congruentes do triângulo. Beleza? Então tem que tomar cuidado com isso também. Então, na letra B, o 1 e o 3 são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Ok? Exercício 2. Na figura, o triângulo ABC é congruente ao triângulo CDE. Determine o valor de x e o valor do y. Então, se ele já está dizendo para nós que esses dois triângulos são congruentes, então a gente vai pegar aqui, ó, os lados que são homólogos, os lados que são correspondentes, tá? Por exemplo, aqui, ó, o 18, qual é o lado correspondente, né, deste triângulo aqui em relação ao outro? Ele tem a mesma correspondência com o segmento DE, ó. Então eu posso dizer que o segmento AB ele é congruente ao segmento DE. Professor, como é que o senhor sabe disso? Perceba que esse lado ele está formando, né, o ângulo 2 riscos, olha lá, 2 riscos e um que não tem nada, ó, que é o E. Então vou até fazer assim, ó, se você quiser, esse ângulo E aqui, ó, do vértice E, ele é congruente ao ângulo A, ó, ele tem essa mesma medida. Ok? Porque o próprio desenho já está sinalizando para a gente, ó, que esses ângulos aqui eles são opostos pelo vértice. Então, pela propriedade opostos pelo vértice, eles possuem a mesma medida. Então, já está sinalizando aqui que eles são iguais, tá?
Então, para identificar os lados, eu tenho que pegar o lado e verificar qual é a relação que ele tem com os ângulos. Então, a gente percebe aqui que o AB ele é congruente ao DE. Então, existe essa correspondência. Então, eu posso fazer assim, ó, 18 igual a 3y mais o 3. E aí é só a gente isolar o valor do y. Então, 18 menos o 3 igual a 3y. Então, 15 dividido por 3 igual a y. Então, y vai ser igual a 5. Então, a medida do y aqui vai ser igual a 5. Nós vamos fazer a mesma coisa com o valor do x. O x, você vai perceber ó, que está entre o ângulo A e esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo C. Então, eu tenho que achar a correspondência desse lado também no outro triângulo. Vai estar aqui, ó, entre o ângulo E e o ângulo C, ó, que eles estão compartilhando o mesmo vértice, que é o vértice C. Então, eu posso dizer ali, ó, que o segmento AC ele é congruente ao segmento CE. Então, logo, o que nós vamos ter aqui? O AC é 2x menos o 6, ele é igual a 12. Então, vamos isolar o x. 2x igual a 12 mais o 6. Então, x é igual a quanto? 12 mais 6, você tem o 18. O 2 passou dividindo, então você tem um x igual a 9. Então, x é 9 e o y vai ser igual a 5. Exercício 3. Na figura, o triângulo BCD é congruente ao triângulo PBA. Então, olha lá. PCD, então nós temos aqui ó, o PCD é congruente ao PBA. Ok? Bom, se eles são congruentes, eles têm os lados homólogos congruentes e os ângulos também congruentes. Ok? Determine os valores x e y e a razão entre os perímetros do triângulo PCA e PBD. Bom, então vamos nos preocupar primeiro aqui nesse exercício, pessoal, em identificar a medida do x e do y, tá? Então vamos pegar aqui, ó, o lado CD, ele é congruente a qual lado do triângulo PBA? Então, se a gente observar, ele está formando o ângulo D, tá? E o ângulo risco, ó. Isso aqui a gente vai chamar de ângulo risco. Então, a gente tem que achar esse mesmo lado lá no outro triângulo, ó. Você percebe que é o 15. Ele está no vértice A, então o vértice A, o ângulo A, né, que está sendo formado aqui no vértice A, ele é congruente ao ângulo que está sendo formado no vértice D, e está entre o ângulo risco, tá? Então, o 15 aqui, ó, vai ser a mesma medida desse lado. Então, nós temos que o segmento CD, ele é a mesma medida de AB. Eles são congruentes. Então, nós temos o x mais o 5 igual a 15. Então, o x é 15 menos o 5, x é igual a 10. Então, nós temos a medida do x, que é igual a 10. Vamos fazer isso com o y também. Olha lá, o 3y menos 2 está entre o ângulo 2 riscos, que é o ângulo P, e o ângulo D, que está sendo formado aqui, tá? Então, nós temos ali o segmento, que é o segmento DP, ele vai ser congruente ao PA, ou o AP, né? Então, por que AP? Mesma coisa, ó, é o lado que está formando o ângulo 2 riscos e o ângulo risco aqui que eu coloquei, que é o vértice A. Então, eu posso fazer o quê? 3y menos o 2 igual a 2y mais o 7. Vamos isolar o y. 3y menos 2y é igual a 7 mais o 2. 3y menos 2y, ficamos com y, 7 mais 2 igual a 9. Então, nós temos o y igual a 9. Ok? Bom, agora a gente precisa saber ali, ó,
Qual é a razão entre os perímetros? Pessoal, vamos chegar numa conclusão aqui, ó. Eu não preciso descobrir as medidas desse triângulo PCA e PBD. Basta uma interpretação do que está acontecendo aqui, ó. Esse ângulo B que está sendo formado aqui, ó, é congruente a este ângulo que está sendo formado aqui também no ângulo C. Logo, se eu fechar aqui, ó, esses ângulos aqui, eles são suplementares, tá? Se eles são suplementares, é o que falta para 180, mas tudo bem, a gente não importa aqui a medida desse ângulo. O que importa é que esses dois ângulos aqui, ó, que estão na base desse triângulo, do triângulo PBC, ele vai ser congruente, né? Esses dois ângulos aqui vão ser congruentes. Se eles são congruentes, então nós temos que esse triângulo é um triângulo isósceles. Então essa medida aqui, ó, vai ser igual a esta, ok? Então vai ter a mesma medida. Agora vamos pensar o seguinte, ó. Eu vou fazer o caminho aqui, ó, do triângulo PCA. Qual é o caminho desse triângulo PCA? Vamos lá. O PCA faz esse caminho aqui, ó. Qual o caminho do PCA? Olha lá. O PCA é esse triângulo aqui, ó. Beleza? Esse triângulo aqui é o PCA. Agora, o outro triângulo é o PBD. Então, vamos lá, ó. PBD. Pessoal, você vai concordar, vocês irão concordar comigo, ó, que esses dois triângulos que a gente acabou de desenhar aqui, ó, esse amarelo, né, e esse azul, eles são congruentes. Eles vão ter a mesma medida, tá? Então, cada lado deles aqui vão ter a mesma medida. Você pode perceber aqui pelo desenho e pela identificação que nós fizemos aqui em relação a esses lados, né? Eu posso colocar aqui, ó, aqui mede x, aqui mede x. Então, se você pegar esses dois triângulos aqui e comparar, eles vão ter a mesma medida, tá bom? Se eles têm a mesma medida, ele quer a razão entre o perímetro, né? Então, a razão entre os perímetros é o perímetro 1 dividido pelo perímetro 2. Ou seja, é o PCA dividido pelo PBD. Pessoal, se eles possuem a mesma medida, então perímetros são iguais. Se os perímetros são iguais, então a razão aqui só pode ser 1. Ok? Isso significa, se o perímetro é 20 dividido por 20, dá 1. O perímetro é 50, então é 50 dividido por 50, então vai ser igual a 1. Então é isso que ele está pedindo para a gente não precisa encontrar os valores desses lados, tá? Basta uma interpretação do que está acontecendo com os triângulos aqui apresentados para nós, beleza? Bom, pessoal, essa aula fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.